A paz do Senhor, irmãs da classe Filadélfia e a todos os irmãos que estão estudando conosco essa lição. Amados, estamos estudando sobre a epístola que Paulo escreveu aos Efésios e nas lições anteriores, da lição número 1 ao número 4, nós estudamos o capítulo 1 desta carta e hoje estudaremos o capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. Estamos na lição de número 5 e o título desta lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale ao meu e ao teu coração. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos te pedir na noite deste dia que o Senhor ministre aos nossos corações. Fala conosco neste momento através da tua palavra. Dá-nos sabedoria do alto para entender a tua palavra e fazermos a tua vontade. Ouve e atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto áureo desta lição encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática vem nos dizer assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se também no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Se você tem a revista, você pode acompanhar na sua revista, e caso você não tenha, não tem problema, abra sua Bíblia, que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Eterno: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O verso 3 nos diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, aqui Paulo, nos versículos do 1 ao 3, ele apresenta, ele narra, ele descreve, ele relata a situação da pessoa antes da sua conversão a Cristo Jesus. E Paulo nos diz de pronto que ele está falando assim para aquela igreja: olha, vocês foram vivificados, ele vos vivificou e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Ele está dizendo que o estado do ser humano sem Deus é um estado em que a pessoa está morto espiritualmente, sim, mortos em ofensas e pecados. Ele está dizendo que as pessoas estavam envolvidas em transgressões. Ofensas são transgressões, insultos. Ele usa a expressão pecado. E nós sabemos de uma definição muito conhecida nossa sobre pecado. Mas o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer aquilo que não deveria ser feito. É fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. O pecado é contra Deus. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, a nossa condição anterior, precisamos nos lembrar de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Cabe nos lembrar que o pecado entrou no mundo ali no Jardim do Éden. Sim, eu me lembro que uma das lições que nós estudamos, estávamos todas juntas no templo da nossa igreja, e eu disse naquela oportunidade que o pecado foi a pior tragédia, a queda do homem foi a pior tragédia que aconteceu na história da humanidade. Amados, o pecado de Adão atingiu a todo ser humano. É por isso que a palavra do Senhor vem nos dizer, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim a palavra: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, todos pecaram. Todos somos pecadores e culpados diante do Senhor. A Bíblia vem nos dizer no Salmo 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. O pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado traz separação entre o ser humano e o seu Criador. Isaías, lá no Antigo Testamento, no capítulo 59, nos versos 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Tiago, também aqui no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, diz a palavra assim: mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Quando estávamos nesse estado pecaminoso, Deus nos vivificou
aleluia. Vivificar é dar vida. O Senhor nos deu vida. Prosseguindo, nossas ofensas e pecados. As ofensas e pecados afastam o ser humano do Senhor. Paulo, aqui nesses 2 versículos, 2 e 3, ele usa uma expressão interessante, né? Ele diz assim a palavra: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, aí ele vem dizendo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eu chamo sua atenção que aqui Paulo usa a expressão andastes, isto é, andar, mostrando, clarificando para nós, enfatizando este andar como algo, como alguma coisa constante na vida da pessoa. Ou seja, aquele comportamento errado, aquela conduta errada era constante na vida da pessoa antes de conhecer a Cristo. Amados, quando a pessoa não é convertida a Cristo, o mundo, a sociedade, o sistema deste mundo a conduz ao pecado. É isso que Paulo está nos dizendo. Andaste segundo o curso deste mundo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão andando de acordo com os costumes do mundo, de acordo com o sistema deste mundo. Vocês fazem as coisas erradas. Vocês estão copiando a forma do mundo viver. Vocês estão copiando a forma do mundo falar. Vocês estão copiando tudo aquilo que o mundo está fazendo, vocês estão na onda. É isso que ele está falando, em outras palavras. E aqui no capítulo 4 de Efésios, dos versos 22 ao 32, Paulo vai descrever o comportamento da pessoa que está no mundo. Ali ele fala, você pode ler depois esse texto, ele fala sobre a imoralidade, sobre a mentira, sobre o furto, sobre as palavras torpes. E ele vem falando, ele vem tratando desta forma, ele diz, já que estáis, em outras palavras, com Cristo, vos revistais do novo e despojeis das coisas erradas. O que ele está dizendo para nós, que a palavra está falando para nós, é que o cristão, o salvo, não deve ter mais este comportamento. Sabe aquele comportamento que agradava ao mundo? Ele não agrada a Deus. Paulo então está nos dizendo, se você mentia, não minta mais. Se você furtava, não furte mais. Se você xingava palavrão, não xingue mais. Se você falava palavra torpes, não fale mais. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele vem falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor, que nós não devemos nos deixar moldar por aquele mundo, mas devemos transformar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Devemos transformar pela renovação da nossa mente. O que Paulo está querendo dizer para nós é que o padrão da palavra de Deus é que deve ser seguido pelo cristão. O cristão, ele deve ter um modo de pensar diferente, uma conduta diferente, um modo diferente de agir. Ter uma conduta de acordo com os princípios da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está alertando aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, e a palavra também nos alerta. Olha o rumo que você está caminhando. Você não deve mais caminhar de acordo com o sistema deste mundo.
O salvo deve ter uma outra conduta e não deve relativizar o pecado. Pecado é pecado e desagrada ao Senhor. Mas prosseguindo, a palavra vem nos dizer também assim: andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Essa expressão, príncipe da potestade do ar, se refere a Satanás, o diabo. Ele é enganador, ele é mentiroso. A Bíblia vem nos dizer que ele é o pai da mentira e ele exerce autoridade sobre os poderes do mal. Quando a igreja de Éfeso, quando os irmãos da igreja de Éfeso não tinham uma aliança com Deus, eles seguiam o padrão do inimigo. Quando nós não tínhamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, quando nós não tínhamos Cristo no nosso coração, nós também seguíamos o curso deste mundo, fazíamos a vontade do adversário. Essa é a verdade. Em João 12, João, capítulo 12, versículo 31, a Bíblia vem nos dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. Na verdade, eu e você sabemos que Satanás, ele conduz as pessoas sempre para o mal, sempre para as trevas, sempre para o afastamento de Deus. Ele não conduz o homem para perto do Senhor. Ele conduz o homem para se afastar do Senhor. É isso que Paulo está falando nesse aspecto. Irmãos, Paulo também continua dizendo que o inimigo, ele cega espiritualmente as pessoas. Ele cega o entendimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo, aqui escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto, Paulo vem alertando os irmãos daquela igreja, e aqui a palavra também nos alerta. Diz assim a palavra de Deus: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia deixa claro, muito claro, que Satanás tem uma influência na vida das pessoas que não têm a Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que quando nós não tínhamos uma aliança com Jesus, estávamos vulneráveis. E é isso que acontece. A Bíblia vem nos dizer no Salmo 1, há um versículo que diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. E é mesmo. Alguém chama para um lugar, ele vai. Ah, vamos ali resolver aquela situação. Às vezes ele nem quer ir, mas ele vai. Ele quer ficar bem com o seu colega de trabalho. Às vezes não tem nem o hábito de beber, mas quer beber para se apresentar. Ah, mas todo mundo bebe, ele vai beber. Todo mundo fuma, ele vai fumar. Ele começa a cometer práticas erradas porque ele está o quê? Vulnerável. Ele não sabe dizer não, muitas vezes, porque ele não quer ficar mal. Ele quer ficar bem com seus colegas, quer ficar bem com a sua parentela. Ele está vulnerável, ele está com seu entendimento totalmente cego, totalmente voltado para as coisas erradas. Mas a boa notícia que nós temos, louvado seja o nome do Senhor, e é uma excelente notícia, que quando a pessoa se converte a Cristo, ela faz uma aliança com
o Senhor Jesus, aleluia. E ao fazer aquela aliança, ela rompe com essa influência maligna e é quebrado aquela malignidade na sua vida. Através da aliança com Cristo, ela passa a ter uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma nova vida em Cristo, quando é feita uma aliança com o Senhor Jesus. Paulo continua dizendo também, ali no capítulo 6 do livro de Efésios, sobre a armadura de Deus. E tem um versículo que ele diz, no versículo 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados e as potestades do ar. Sim, a nossa luta é contra tudo isso, mas nós temos o Senhor Jesus que peleja por nós. E esse texto que eu falei para os irmãos é sobre a armadura de Deus. Não vou entrar aqui nesse assunto, porque ele não é tema para a lição de hoje, mas os irmãos conhecem bem esse texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, quando fala sobre a armadura de Deus. O cristão, ele é vitorioso, porque ele está com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de 1 João, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus exaltou a Cristo acima de todos eles, de todos os poderes do mal. Jesus é maior. Jesus já venceu o diabo. Glória, glória a Jesus por isso. E por isso nós podemos ficar alegres com o nosso Deus. Esse Jesus, ele é mais, muito mais do que maravilhoso. Glória a Deus. Paulo prossegue dizendo aqui, amados, que antes nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antes de ter uma aliança com Cristo Jesus, antes de nos convertermos a Jesus, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nosso comportamento era de acordo com o mundo, nossos pensamentos eram maus, tínhamos sentimento de vingança. Não é verdade? Muitas vezes alguém fazia alguma coisa contra nós, nós queríamos de pronto revidar, e quando não revidávamos, ficávamos com aquele sentimento ruim dentro do coração. E quando sabíamos que aquela pessoa passou por algum problema, falávamos bem feito. Esse era o nosso comportamento anterior. E isso desagradava ao Senhor. A Bíblia vem nos relatando lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Olha que coisa. Logo no início da raça humana, o Senhor viu que a maldade do homem estava se multiplicando. Olha que coisa. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Que coisa terrível. O texto nos mostra, a leitura desse texto nos faz entender o seguinte, que quando a pessoa quebra a aliança com Deus, quando ela cai do pecado, como aconteceu lá no início, ela vive de acordo com a sua própria natureza. E a sua própria natureza é pecaminosa. É uma natureza pecaminosa que sempre se afasta do Senhor. É isso que o texto está mostrando. Maldade do coração. Queridos, amados,
assim nós éramos antes de nos convertermos ao Senhor Jesus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos no curso deste mundo, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, influenciados por Satanás. Mas, além disso, a nossa mente, o nosso entendimento estava entenebrecido. Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 e 18. Ele fala que a mente da pessoa que não tem a Jesus está entenebrecida. Em outras palavras, a pessoa está longe de Deus, separados do Senhor, totalmente guiada pelos desejos desordenados da sua carne, e vai de acordo, caminhando com seus pensamentos, ainda que sejam errados. E o resultado disso? Por conta disso, como resultado dessa situação, nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo do juízo de Deus. Contudo, pela graça, maravilhosa graça, glória a Jesus, fomos resgatados no Calvário através da morte de Jesus, sem merecimento. Já estudamos na lição sobre eleição e predestinação que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, prosseguindo, vamos entender, vamos compreender a importância deste resgate de Jesus na nossa vida. Por amor, foi por amor, imenso amor. Deus nos tirou daquela situação de morte e nos deu vida. Amados, o homem sem Deus não está doente, não está fraco. O homem sem Deus está morto. Assim nós estávamos, eu e você. Mas Deus, pelo seu muito amor, nos deu vida. Glória a Jesus. O Senhor dá vida àquele que está morto. O tópico 2 vem dizendo assim: vivificados pela graça. Efésios, capítulo 2, versos 4 ao 5. A partir daí nós vamos ver o que Jesus fez por nós. Até o 3 nós estávamos vendo a situação do homem sem Deus. Agora vamos ver o que Deus fez para nós através de Cristo. Glória a Jesus. Versículo 4 vem nos dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo, Paulo usa a expressão riquíssimo, coisa linda, muito rico, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Eu e você, nós os cristãos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus e pelo amor, imenso amor de Deus. Fica muito claro no versículo 4. Amados, o amor de Deus e a sua misericórdia
é algo tão tremendo que eu não tenho palavras para expressar. É o amor que Deus tem pelo ser humano, sem esse ser humano merecer, que foi possível resgatá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor.